biologia é uma matéria que gera tanta dificuldade muitas vezes, assim como a química também, porque ela exige pra você muito mais do que saber nome, né? Porque assim, português você sabe o nome, você já sabe quase tudo. História, você sabe o contexto da situação. Matemática, você sabe o cálculo e a aplicação daquilo. Ok. A biologia cobra tudo isso junto. Então a biologia, ela quer que você entenda o conceito dela, aquele conceito principal. O que ele significa? Como que aquele conceito pode aparecer na prova, sabe? Então isso é muito importante no primeiro momento dos seus estudos, sabe? Boa tarde, vestibulindos! Oi para todos os vestibulindos que estão chegando por aqui. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Essa vai ser a nossa live de dúvidas e dramas. Nossa dúvida de hoje é a dúvida enviada pela Júlia Sena, que inclusive a Ju já está aqui na live. Parabéns, Ju, chegou exatamente no horário. E, gente, por que é a dúvida da Ju, né? No meu Instagram eu deixei um story e nesse story a pessoa que tivesse alguma dúvida ou alguma dificuldade muito grande nos estudos era para gravar um story curtinho mesmo de 15 segundos ou então 2 stories ou 3, se precisasse, me contando a dúvida, mas contando isso em vídeo, né, e não por escrito. Por quê? Porque agora aqui na nossa live de dúvidas e dramas, essa dúvida vai aparecer aqui na live, então a gente vai ouvir junto a dúvida da pessoa e resolver esse problema, sabe? Então basicamente é uma live para conseguir ajudar essas grandes dúvidas e dificuldades que eu sei que são muito comuns nos estudos, então todo mundo tem dificuldade, por mais avançado que você seja nos estudos, né, então mesmo aquela pessoa que já estudou vários assuntos pro vestibulinho da ETEC, tem dificuldade em alguma coisa. A pessoa que tá começando agora tem dificuldade em alguma coisa também. E é aquilo, quando eu trago uma dúvida pra cá e resolvo pra mais pessoas, acaba que uma dificuldade que uma pessoa achava que era só dela é a mesma dificuldade de várias outras. Então, muita gente acaba sendo ajudada ao mesmo tempo. Por isso, mesmo não sendo uma live especificamente de conteúdo nem de estratégia, é uma live que ajuda muito, porque a dúvida da Ju pode ser a mesma de um tanto de gente. Inclusive, na mentoria Estudante Smart, que é a mentoria dos alunos da ETEC Power, sempre tem uma parte da mentoria, né? Normalmente os 30 minutinhos finais, 15 minutinhos finais, quando a mentoria é um pouco mais longa e aí no finalzinho tem menos tempo disponível, assim, mas a gente sempre pega todas as dúvidas dos alunos da ETEC Power que estão presentes na mentoria e aí eu tiro todas as dúvidas que surgem. Como aqui na internet pra todo mundo, mais de 120 mil pessoas no YouTube, mais de 40 mil no Instagram, eu não tenho possibilidade de tirar dúvidas de todo mundo. Pros meus alunos eu faço isso porque é um número muito menor de pessoas. Agora, pra mais de 150 mil pessoas é meio impossível fazer isso, né? Então, as dúvidas de quem é corajoso, que manda dúvida pro Dúvidas e Dramas, vão ser resolvidas aqui nas nossas lives da quarentena da aprovação segunda temporada. Todas as lives são pra quem vai prestar o vestibulinho da ETEC. Já é hora de começar a estudar, na verdade já deveria ter começado a estudar, ok? E vou pegar a dúvida da Ju aqui pra que a gente consiga ver a dúvida dela e responder a dúvida dela. Então, Ju, parabéns por mandar sua dúvida e vamos lá. E parabéns por estar aqui também pra ter a resposta pra tua dúvida, tá? E é o seguinte, a Ju mandou a dúvida dela ontem. Na hora que eu falei que podia começar a mandar, a Ju foi uma das primeiras a mandar. Vamos lá então. Deixa eu aumentar o volume aqui para que a gente consiga ouvir a dúvida dela. Oi Lilian, tudo bem? Bom, decidi fazer esses stories para falar uma das minhas maiores dificuldades nos assuntos mais cobrados na ETEC, que é matemática e biologia. Mas o foco principal nesses stories é biologia. Eu tô tendo muita dificuldade, tô vendo videoaulas, tô procurando o assunto no Google, mas não tá entrando o assunto na minha cabeça. E eu queria pedir sua ajuda. Você pode me ajudar? Posso e parabéns pela sua dúvida, Ju. E é o seguinte, gente, a dúvida da Ju, então, é que ela tá com essa dificuldade com biologia e com matemática também, né? E quando a gente observa essas duas matérias juntas, elas nos levam a um universo de matérias. Então, basicamente, essa dificuldade dela provavelmente também tem se manifestado com física e com química, que são matérias que também dependem da biologia e dependem da matemática. E pra quem não conseguiu entender ou não prestou atenção, basicamente, então, a Ju procura o assunto, ela até encontra conteúdo pra ela estudar, pratica, mas não entra a informação na cabeça. O que pode ser que esteja acontecendo com você, Ju? Seguinte, primeiro ponto, tá? Primeiramente, é importante sempre, né, que a gente tenha feito um mapeamento dos conteúdos para que a gente encontre o conteúdo direcionado, ou seja, aquele conteúdo já feito sob medida, digamos assim, pro vestibulinho da ETEC, ou caso você não encontre esse conteúdo direcionado, você conseguir direcionar esse conteúdo, né? Então, mesmo quando você pegar, por exemplo, um conteúdo que não é específico, você conseguir fazer esse direcionamento. Primeiro ponto é esse, para que a gente resolva isso, tá? Primeiro é uma explicação mais geral para você entender o que pode estar acontecendo, para que depois a gente vá destrinchando esse problema, porque eu acredito que é uma situação que é muito comum para todo mundo. Quem se identifica com isso, de tentar estudar matemática,
biologia, química também, que é um caso de muitas pessoas, deixa um gostei aqui pra eu saber, ou deixa um coraçãozinho, enfim, pra eu saber que vocês também se identificam com isso. Então é muito comum ter essa dificuldade, primeiro, muitas vezes por falta de mapeamento. Então se você não fez mapeamento, vale muito a pena que você faça pra conseguir cortar o mal pela raiz, né? Porque às vezes o grande problema, o grande X ali, aquela incógnita, é o fato de você não pegar um conteúdo que é direcionado. Ou então o fato de você pegar um conteúdo não direcionado e não direcioná-lo pra prova da ETEC, sabe? Como a Ju é muito dedicada e ela sempre está aqui pelo Instagram, eu acredito que ela já deve ter feito mapeamento. Então uma coisa também que pode acontecer no caso dessas matérias é o seguinte: tanto biologia quanto matemática e também, como eu falei, a física e a química, que derivam um pouco dessas matérias, acabam dependendo de uma base mais forte pra gente estudar. Por exemplo, biologia é uma matéria que muita gente nunca viu na vida. A pessoa teve ciências, por exemplo, na escola, mas biologia propriamente dita ela nunca teve, né? E qual a diferença? A matéria de ciências que a gente tem no ensino fundamental, ela tem os assuntos de um jeito bem superficial, né? Então, se você aprende, por exemplo, cadeia alimentar no ensino fundamental, você aprende que existe, produtor, consumidor, decompositor. Mas você não aprende, por exemplo, as diferenças dos compositores, não aprende a importância deles na cadeia alimentar, não aprende, por exemplo, a função dos decompositores, não aprende que a cadeia alimentar ela vira um ciclo no fim das contas, e assim por diante, né? Por quê? Porque ciências no fundamental ela é um pouquinho fraca, digamos assim. Tem escolas que não, tem escolas que o conteúdo é um pouco mais forte, mas na maioria das vezes é um conteúdo que é superficial e a gente precisa criar uma base mais forte para conseguir aprender os conteúdos específicos de biologia que te exigem um pouco mais de conhecimento, sabe? Que exigem alguns conceitos muito importantes também para que você consiga aprender outros conceitos mais pra frente, né? É aquilo que eu sempre falo de o estudo ser como uma casinha em construção, sabe? Se você coloca um tijolo ali, mas você não fez a fundação daquela casa, ela tende a despencar. As paredes não vão se sustentar. Por quê? Porque a fundação da casa é necessária para que a casa inteira seja erguida, para que ela seja construída, sabe? Por isso que a gente tem pilastras numa casa, por exemplo. Por isso que quando tem a sacada, sabe, de um apartamento, você não pode cortar as paredes, né? Senão a sacada deixa de existir e pode acabar com toda a estrutura do prédio. A mesma coisa nos estudos. Então, primeiro ponto, mapeamento. Isso para quem tem a mesma dificuldade que a Ju e não fez mapeamento. Para quem já fez mapeamento, ou para quem é da ETEC Power, por exemplo, que não precisa fazer mapeamento porque os nossos conteúdos já são decodificados e mapeados, mas encontra essa dificuldade com a biologia, você precisa depender um pouco mais de tempo ali nos tópicos basais, sabe? Porque os tópicos basais da biologia, né, os primeiros tópicos que você vai estudar, eles precisam guiar todos os seus estudos, sabe? Precisam dar todo um direcionamento pro restante dos seus estudos. Por exemplo, o primeiro tópico de biologia que você tem que estudar para a prova da ETEC é a organização biológica, tanto a parte microscópica quanto a parte macroscópica. Lilia, o que é a organização micro e macro? A organização micro, gente, é aquela parte microscópica, sabe? Então você tem aquele primeiro entendimento básico de que os átomos vão formar as moléculas, que vão formar as organelas, que vão formar a célula, para que a célula consiga formar os tecidos, e aí a gente já vai avançando, né? Chegando numa coisa mais macro. Então os tecidos que vão formar os órgãos, que formam o sistema, que formam todo o organismo. Então é importante que você entenda desde esse comecinho e que você foque muito, primeiro momento assim do seu estudo, sabe? É em você absorver de verdade aqueles conceitos básicos da biologia. Por quê? Porque a biologia é uma matéria que gera tanta dificuldade muitas vezes, assim como a química também, porque ela exige pra você muito mais do que saber nome, né? Que assim, português você sabe o nome, você já sabe quase tudo. História, você sabe o contexto da situação. Matemática, você sabe o cálculo e a aplicação daquilo. Ok. A biologia cobra tudo isso junto. Então a biologia, ela quer que você entenda o conceito dela, aquele conceito principal. O que ele significa? Como que aquele conceito pode aparecer na prova, sabe? Então isso é muito importante no primeiro momento dos seus estudos, sabe? Tanto que aqui uma colher de chá, uma coisa que a gente faz na ETEC Power é que no começo da aula a gente tem os conceitos ali explicados para que depois entenda esses conceitos dentro de todo um contexto, né? Ou seja, imagina que você tem um textão ali e não conhece nenhuma palavra, você não consegue entender o texto. Agora, quando você entende o significado daquelas palavrinhas, aqueles conceitos que tem ali, daí você consegue entender o texto todo, concorda? A mesma coisa com a biologia. Então, no primeiro momento do teu estudo, você não precisa, por exemplo, estudar aquele tópico todo de uma vez, tá? Você pode, por exemplo, fazer um teu estudo primeiro daquela aula, vamos supor que é uma aula de ecologia, pra você entender melhor os conceitos e depois você pode estudar de novo aquela mesma aula de ecologia pra entender os processos. Por exemplo, quando a gente vai estudar relações ecológicas, muita gente quer já sair de uma aula de relação ecológica sabendo que colônia é uma relação XYZ, ou então que, sei
sei lá, predatismo é uma relação KJL, sabe? Só que se você não consegue entender nem a diferenciação, primeiro, de uma relação intraespecífica para uma interespecífica, o que é harmônica, o que é desarmônica, o que é espécie, o que é comunidade, você não consegue aprender depois esse conteúdo já misturado com outras coisas. Então, é isso que acontece na biologia. Não existe, assim, um tópico de biologia que seja totalmente independente dos outros. Por quê? Porque tudo que você aprende na biologia vai te levar a algum lugar maior, né? Então, é como se todos os tópicos juntassem numa sopa, sabe? Imagina. Uma sopa tem, sei lá, chuchu, batata, abóbora, macarrão, que algumas pessoas colocam também, abobrinha, tomate, enfim, tem um monte de coisa, né? Se você tira só o tomate, você não vai conseguir se nortear muito bem, saber qual é aquela alimentação, daquela refeição, sabe? Então, imagina a biologia como uma sopa. Um conteúdo vai gerando dependência do outro. E é justamente por isso que você precisa começar sempre pelo conteúdo mais básico de todos. Sempre entende primeiro o conceito daquilo antes de você entrar no contexto geral daquela matéria. Exemplo aqui fácil pra vocês entenderem, gente. Célula. Vamos lá. Célula animal. Se você não sabe o que é uma célula, vai ser difícil você diferenciar uma célula animal de uma célula vegetal. Se você não sabe o que é membrana plasmática, vai ser difícil você diferenciar membranas de parede celular. Se você não sabe o que significa carioteca, vai ser impossível saber o que é um eucarionte e o que é um procarionte, porque depende desse conceito, entende? Então, pra você se dar bem na biologia, Ju, e todo mundo também, não só a Ju, né? Mas todo mundo que tem essa dificuldade com a biologia pra conseguir se encontrar nessa matéria que parece tão perdida às vezes, primeiro ponto é isso, tá? Além de você entender como é que ela cai na ETEC pra você estudar justamente de um jeito que ela caia na prova, né? É você saber também que esses conceitos, eles não são só palavrinhas que a gente tem que decorar, sabe? Membrana plasmática, mitocôndria, núcleo. Não, você precisa entender aquele conceito, saber o que é aquele conceito de uma vez por todas. E uma coisa fácil pra você fazer é fazer associações. Como assim associações? Você pegar aquela coisinha que tem na biologia, aquele conceito, o significado dele, e associar com uma coisa do seu dia a dia. Por exemplo, eu lembro que uma vez eu fiz uma live sobre organelas de células, né? Organelas da célula animal. E aí eu falei que o ribossomo era quase um brigadeirinho, porque ele é redondinho, sabe? E aí o que acontece é que a pessoa que tava na live acaba lembrando que o ribossomo é um brigadeirinho, porque ele é uma bolinha, né? E quando a gente tem o retículo endoplasmático rugoso, que é o famoso HER, é como se a gente tivesse, por exemplo, um doce fine com vários brigadeiros em cima. Por quê? Porque ele é fininho ali e ele tem as bolinhas dos ribossomos. Agora o retículo liso é só o doce fine, sabe? Aquele fine que é compridinho assim, mas que não tem nada? Então fazendo associações com coisas do dia a dia, a biologia acaba virando sua amiga, sua fiel escudeira e para de ser a sua inimiga nos estudos. Então, o primeiro ponto em relação à tua dúvida, Ju, é justamente isso, né? Mapeamento, caso não tenha feito, tá? Pra você entender como que esses assuntos caem na prova da ETEC. Depois do mapeamento, sempre que você for estudar, você tem que ter essa noção de que se é uma matéria tão difícil pra ti, que você não teve uma base certamente muito boa de biologia, você precisa sempre ver aquela aula 2 vezes, se for preciso, ou então, depois que você fez teu resumo, complementar o teu resumo pra que você entenda tanto o conceito quanto o contexto, sabe? Que são coisas diferentes, né? Conceito, palavrinha que tem um significado ali. Contexto é toda a situação que envolve aquela matéria, sabe? Então, qual vai ser a reação que vai ser gerada por conta daquela organela específica? Ou então, qual a função da mitocôndria? Ou então, o que é isso, o que é aquilo? Enfim, como que as coisas vão se desenvolver dentro da biologia, né? E eu digo isso porque muitas vezes na biologia, uma coisa que até eu acabei fazendo, pra quem não sabe, quando eu entrei no ensino médio, minha primeira prova de biologia eu tirei 3. E eu achei assim, biologia é a coisa mais legal do mundo, mas eu tirei 3 na prova. Por quê? Porque a gente, quando depara com a biologia, a gente quer dar passo maior que a perna. Simplesmente porque é uma matéria que tem muita coisa mesmo, né? Como eu falei, tem conceito, tem contexto, tem aplicação prática dela. Tem até cálculo em algumas partes da biologia. Pro vestibulinho da ETEC não tanto. Mas quando você vai estudar biologia a fundo, pra quem não sabe, eu fiz faculdade de biologia marinha na Unesp. E assim, quando você mergulha na biologia, você percebe que ela é muito louca, né? Porque ela tem até algumas contas que você tem que fazer, sabe? Então é muito importante ter essa consciência de que pra que o teu cérebro aprenda todas as partes da biologia que são pedidas, você tem, na verdade, que primeiro dar tempo pra ele, né? Permitir que o seu cérebro entenda o conceito, permitir que o seu cérebro entenda também qual a aplicação daquele conceito num contexto, entenda os exemplos e assim por diante. Sempre traz pro seu dia a dia, tá? Sempre relaciona as palavrinhas também com outras coisas. Outro ponto muito importante também que gera essa dificuldade na biologia é às vezes você até começar pelo tópico de nível iniciante, mas você se perder no meio do caminho e pegar algum tópico que era muito mais avançado. Por exemplo, a pessoa pular de organização biológica pra biologia, sei lá, do corpo humano, pra estudar o corpo humano. Sendo que é uma coisa muito mais avançada do que se ela fosse, por exemplo, ver assuntos que estavam nesse meio, né? Então você precisa sempre fazer esse nivelamento, sabe? Ver qual assunto que é o mais básico, mas não pular do mais básico pra um bem avançado. E sim ir construindo
aprendizado, ir construindo esse conteúdo, sabe? Construir degrau por degrau, né? Ou seja, você conseguir, na hora de chegar no corpo humano, já entender, por exemplo, ali a biologia celular, porque ela é importante pro corpo humano, sabe? E a organização biológica é importante também pra biologia celular. Então, uma coisinha na bio depende da outra, né? E aí você precisa ter essa consciência de, será que eu tô pulando etapas? Será que eu tô indo de um assunto muito fácil pra um muito difícil? Então é importante fazer isso, beleza? Em relação às questões de biologia que você vai praticar no seu estudo, é importante que sejam tanto questões dissertativas quanto questões que são objetivas. Por quê? Porque tem questões que são alternativas e que elas são tão difíceis que às vezes você simplesmente chuta aquela questão sem perceber. A gente tem que ter muito cuidado com a gente, porque o nosso cérebro, ele é meio vilão às vezes. Por quê? Porque ele acha que tá facilitando pra você quando ele chuta uma questão, mas a verdade é que ele não tá facilitando, ele tá piorando a sua vida. Porque ele vai, eu vou nessa aqui que parece a certa. Nem pensou pra resolver aquela questão, sabe? E se o teu cérebro faz isso, né, numa questão alternativa, a forma de você realmente mensurar se aprendeu aquele conteúdo, forçar a sua mente a pensar naquele conteúdo, sabe? E aí perceber se você aprendeu ou não, é resolvendo questão dissertativa, tá? Tenham sempre o cuidado de resolverem questões dissertativas, ou seja, de escrever a resposta, que sejam no mesmo nível do vestibulinho da ETEC, que tenham as características do vestibulinho da ETEC. Por exemplo, as questões de biologia da ETEC, elas são muito contextualizadas. É muito raro você pegar uma questão de biologia da ETEC que vai perguntar diretamente o que significa aquilo, sabe? Então você precisa praticar com questões que também vão dar aquela enrolada no enunciado, sabe? Por quê? Porque aquilo que o vestibulinho faz é justamente para que você tenha que interpretar aquela questão e só então chegar à resposta dela. Então é muito importante que você faça isso. Que você pegue questões que sejam do mesmo nível do vestibulinho, não obrigatoriamente sempre questões de provas anteriores, para você não viciar só em questões de provas anteriores, né? E também você pegar questões dissertativas. Outra coisa importante também, além dessa questão do nível das questões, de pegar questões tanto dissertativas quanto alternativas, pelo fato de biologia ser uma matéria mais difícil pra você, às vezes vale a pena você colocar questões de biologia pra praticar mesmo nos dias em que você não estuda biologia. Como assim, né? Olha só, você vai estudar biologia, por exemplo, vai ter uma aula de biologia, vai fazer anotações, fazer um resumo, resolver questões, ok. Depois disso, nos outros dias da semana, pelo menos 2 ou 3 dias, você pode resolver aquelas questões. Ou você pode simplesmente pegar questões diferentes, mas que mantenham o padrão da ETEC, né? Que respeitem o nível da ETEC também, pra você resolver mais questões de biologia ao longo dos dias. Por exemplo, pra quem é power aluno vai saber que na área de bônus a gente tem algumas questões extras, né? Questões de fixação que são extras e são justamente das matérias que os meus alunos mais falam que eles têm mais dificuldade. Então a gente tem mais questões dessas matérias. Por quê? Pra que eles se mantenham praticando. Isso porque o nosso cérebro tem uma coisa chamada plasticidade. O que é plasticidade? Basicamente é a capacidade dele ir melhorando, se adaptando, sabe? Então a gente não nasce sabendo tudo que a gente sabe hoje, né? A gente foi aprendendo ao longo da nossa vida, sabe? Tem coisas que você 10 anos atrás nem sabia que você teria no seu dia a dia, que você entenderia em algum momento, mas que você entende. Por quê? Por conta dessa plasticidade, essa capacidade de você ir aprendendo coisas novas conforme você vai levando essa informação para sua mente. Então, basicamente, quando você vai resolvendo mais questões com mais frequência, quando você tem mais contato com aquele conteúdo, justamente por isso que na técnica FDI a gente coloca as matérias difíceis com mais frequência, para que o teu cérebro consiga ir se adaptando, se moldando, entendendo melhor como que é aquele assunto, qual raciocínio que você precisa ter para você conseguir se dar bem nessa matéria, ok? Outro ponto que eu esqueci de falar aqui. Ju, quando você pega o assunto, se você estiver pegando o assunto em texto, você vai ter uma dificuldade um pouco maior para aprender, tá? No caso de biologia, é isso. Para quem tem dificuldade em outras matérias, também em outras matérias. O que eu sempre recomendo é que a gente estude com assuntos em videoaula quando você ou não conhece o seu perfil de aprendizagem ou quando você tem mais dificuldade. Tanto que as nossas aulas da ETEC Power são videoaulas, e aí a videoaula tem tanto o vídeo mesmo aparecendo, quanto o slide com texto atrás. Por quê? Porque é um estímulo melhor pra nossa mente. Quando a gente só lê, pelo fato de você já saber que é difícil pra você aquela matéria, o que acontece é que o seu cérebro manda aquela mensagenzinha. Ih, é difícil. Ih, tô travando. Vixe, não entendi nada enquanto você lê um conteúdo. Sem contar que o conteúdo lido, o que acontece é que ele exige que você tenha um conhecimento muito maior de vocabulário, muitas vezes. Ou às vezes a explicação em texto não tá de um jeito tão fácil de você entender, né? Então é muito importante isso, tá? Que você opte principalmente por conteúdos que estejam no formato videoaula, para que você consiga aprender melhor e até mesmo manter a sua atenção com mais facilidade no conteúdo. Por quê? Porque a gente, quando tá simplesmente lendo uma coisa, nossa tendência é que outras partes do nosso corpo estejam fazendo outras coisas. Por exemplo, você tá lendo com o olho, aí tá ouvindo alguma música ao mesmo tempo, aí tá lá pintando,
seu caderno, sabe? Não que a Júlia faça isso, né? Não é o que eu quero dizer. Mas assim, normalmente quando a gente estuda uma coisa além do conteúdo, o tédio vem muito rápido. E quando a gente tá entediado, a gente vai colocar uma música pra ouvir. E não tem problema estudar ouvindo música desde que seja uma música que não te atrapalha, né? Vale lembrar. Porque tem músicas que tiram você do foco, todo mundo, assim. Qualquer ser humano, às vezes perde o foco com alguma música. Ou então, às vezes, a pessoa coloca um vídeo legal pra ela ver enquanto ela lê o conteúdo, né? Então, o conteúdo em texto, ele tem esse problema, digamos assim, sabe? Então, vale a pena você estudar por videoaulas e você usar conteúdo em texto, se você quiser, pra facilitar a tua revisão depois, tá? E até mesmo pra fazer o resumo, o conteúdo em videoaula acaba sendo melhor. Aí muita gente fala, Eu não acho, porque a videoaula tá passando, eu tenho que parar pra voltar. E no livro é só eu voltar meu olho ali, né? mas o que acontece? Isso de você ter que parar pra voltar te força a prestar mais atenção e também faz com que você não copie tudo que tá ali. Por quê? Porque resumo em texto, quem já estudou em escola pública, os professores mandavam você copiar tudo do livro. Minha professora de história, eu acho, do fundamental fazia isso. Dava um ranço, porque não faz sentido nenhum você copiar tudo que tá no livro, a verdade é essa, né? Mas assim, quando você tá fazendo um resumo de uma coisa que tá em texto, a tendência é que você queira copiar muita coisa daquele texto. Não é nenhuma coisa voluntária, não é nem porque você quer copiar tudo do texto, mas porque a sua mente, ela subentende. Aqui tá escrito, por exemplo, a mitocôndria é uma organela membranosa que os seres possuem e que é responsável pela geração de ATP. Ok. A pessoa que tá lendo isso em texto, ela vai copiar exatamente essas palavras. Ou vai mudar uma palavra ou outra e vai achar que é um resumo, mas não é. Foi só uma anotação, sabe? Quando você vê isso em um vídeo, né, enquanto você tá assistindo a uma videoaula, a tendência é que você cria a tua própria frase pra você colocar no resumo. Você tem mais dificuldade pra copiar, você precisa pensar mesmo, né? Então, conteúdo em videoaula acaba sendo muito mais eficaz pra aprender as matérias que você tem dificuldade, e principalmente biologia, porque biologia, como eu já falei, ela une interpretação, une conceitos, ela une também muitos processos que acontecem, né? Então a biologia é toda processual. Se você for parar pra ver, quando você estuda ecologia, tem uma série de processos. Organização biológica, processos também. Corpo humano, também. Biologia celular, também. Então tudo da biologia tem vários processos envolvidos. E aí quando uma coisa tem processos envolvidos, é muito mais fácil que a gente aprenda com conteúdo de videoaula, porque ali vai ter um estímulo visual e um estímulo auditivo, do que com conteúdo em texto. Claro que se, por exemplo, você é deficiente auditivo e você não consegue ouvir, o conteúdo em texto vai ser a opção que você tem, mas você precisa buscar um conteúdo em texto que esteja mais ilustrado, digamos assim, com uma linguagem facilitada também, para você não ter nenhum problema de absorção daquele conteúdo, nem nenhum tipo de problema em relação a entender aquela matéria ou a anotar alguma coisa sobre aquela matéria, ok? Agora é o seguinte, gente, chegamos ao fim da dúvida da Ju. Agora, se a tua dúvida é alguma outra dúvida diferente, deixa aqui no chat, tá? Que eu vou responder 2 dúvidas, ok? Vou sair do 9º ano e não tenho química, física e biologia na minha escola. Como eu faço para aprender tudo isso até a prova da ETEC? Então, Manu, você pode fazer a mesma coisa que eu expliquei aqui no caso da Ju, tá? Que é você fazer um mapeamento, começar do básico sempre e respeitar essa evolução do conteúdo para que você aprenda. Porque matérias que você nunca teve na escola, elas são cobradas na prova do mesmo jeito, sabe? E assim, né? Elas precisam ser entendidas para que você resolva as questões, tá bom? Então não tem muito segredo. A mesma estrutura de estudos é importante que você siga. E esse foi mais um vídeo, então, da nossa série Dúvidas e Dramas, hoje com a dúvida da Júlia Sena. E é o seguinte, se você tem dúvidas em relação ao vestibulinho da ETEC, como estudar para a prova da ETEC, como se sair bem nessa prova, ou tem alguma dúvida muito específica que você acha que só acontece com você, fica de olho no meu Instagram para que no próximo Dúvidas e Dramas você possa participar também e tenha a sua dúvida respondida, beleza? Se você gostou desse vídeo, você já sabe o que fazer. Clica no botãozinho de se inscrever que tem logo abaixo desse vídeo, porque clicando nesse botão você vai receber notificações sempre que tiver vídeo novo aqui no canal, e você já sabe que aqui no canal sempre tem vídeo novo específico para você que quer passar na prova da ETEC. Então é muito importante que você se inscreva. Também é essencial que você clique no gostei para mostrar para mim que você gosta quando eu tiro suas dúvidas, quando eu respondo coisas que você acha que só você se pergunta, mas que na verdade são grandes dramas na vida de qualquer vestibulinho. Um super beijo para você, bons estudos, foca no foco e até o próximo vídeo. Tchau!